Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre o valor presente de uma série de pagamentos. Valor presente líquido, tá? Que é o VPL, ou NPV, que é o Net Present Value em inglês. Neste vídeo vamos explorar alguns exercícios, todos voltados para o Excel, tá? Ou para o OpenOffice Calc ou para o Google Drive, ou seja, estamos falando de planilhas, não estamos falando de calculadoras científicas, tá bom? Antes de iniciarmos, eu deixei aqui um link, tá? No vídeo aqui você pode ver e também na descrição do vídeo, um link no qual eu exploro mais detalhadamente o conceito de valor presente líquido de uma maneira mais matemática, porque esse vídeo aqui é mais tutorial, tá? Ele está explicando para você como que você vai usar a função VPL e também como que você vai calcular o valor presente líquido de um modo mais manual no Excel. Só que aqui nesse link você encontra a teoria. É preciso saber a teoria? Sim, é bom saber a teoria. Se você tiver alguma dúvida, passa lá, é um link rápido, bem didática a explicação, tá? É uma coisa bem sucinta. Eu sugiro muito que você veja essa explicação antes de dar prosseguimento aqui ao vídeo, tá? Caso você já conheça, tudo bem, manda ver. Bom, falando de valor presente líquido, só para dizer aqui o que é a soma dos valores presentes de operações que ocorrem numa série de pagamentos, tá? Para que serve? Para fazer uma comparação com o presente. Então eu trago todas essas operações, todos os valores dessas operações ao presente, utilizando a taxa de juros e o tempo, né, em que a operação ocorrerá. Por exemplo, a operação ocorre daqui 3 meses. Então eu tenho que trazer ao período de hoje, utilizando o tempo de 3 meses, tá bom? É assim que você faz a conta. Mais detalhes você encontra no link, tá? E o valor presente líquido é isso. É para comparar com coisas atuais. Aqui no vídeo, nós vamos ensinar como fazer o cálculo utilizando a função VPL, tá? Usando a função mesmo do Excel. E também vou explicar para você como fazer o cálculo utilizando os valores presentes específicos de cada uma das operações que são feitas nesta série, tá bom? Um importante dado aqui é o seguinte: a série de pagamentos deve ser periódica. Por que é isso? O que significa? Significa que, por exemplo, se minha série é mensal, então todas as operações têm que ocorrer no início ou no final do mês, não importa aí, tá? Depende do que você definiu. Ou semanalmente, ou diariamente, ou quinzenalmente, ou a cada 2 anos, tá bom? Por década, e assim por diante. Então você precisa se atentar a este detalhe. Quando a gente está falando de valor presente líquido de uma série não uniforme, aí não dá para usar o VPL do Excel, tá bom? Parâmetros obrigatórios da função VPL. Você precisa da taxa e no mínimo de um valor. Acabou. Os demais valores são facultativos, tá? Aqui eu deixei uma convenção de sinais, mais para retirada do fluxo de caixa, menos para inserção no fluxo de caixa. Ou seja, toda vez que eu tiro o dinheiro do meu bolso e insiro neste investimento, eu estou perdendo dinheiro do meu bolso, né, mas estou colocando ele no investimento. Então é o menos. O mais é quando você recebe esse valor. Para dívidas, por exemplo, você está fazendo pagamentos de financiamento, essas coisas, mesma coisa, né? O menos você está retirando do seu bolso. Tá? Só que aí não vai ter mais nessa série porque você não vai retirar de volta, já que você comprou um produto, por exemplo. Tá? São apenas exemplos aqui. Agora eu vou exibir aqui para vocês a interface da função VPL do Excel. Então você precisa colocar a taxa e o valor 1, pelo menos. Tá? E os outros valores são facultativos. Só que tem um detalhe. Quando tem séries muito grandes, a gente não vai colocar uma por uma. Eu vou selecionar apenas a lacuna 1 e vou arrastar no Excel. Eu vou te mostrar daqui a pouco com os exemplos, tá bom? E aí você dá OK e calcula o VPL para você. E aqui eu deixei um exemplo de série periódica. O que é a série periódica? É aquela que possui um período fixo para todas as operações. Por exemplo, aqui está ocorrendo uma série a cada 30 dias. Um depósito no dia 30 de janeiro, depois uma retirada no dia 1º de março, 30 dias depois 30 dias novamente, uma retirada e assim por diante. Aqui eu posso aplicar o VPL tranquilamente, porque são operações periódicas, tudo bem? Por outro lado, aqui eu observo um caso diferenciado. Por exemplo, o depósito ocorreu no dia 31 de janeiro, a retirada no dia 15. Agora, a outra retirada ocorre no dia 17 de março, ou seja,
Daqui para cá, menos de 30 dias. Daqui para cá, mais de 30 dias. Não houve período, não se repetiu aqui o período entre as datas de operação. Então, neste caso, eu não posso calcular o valor presente líquido utilizando o VPL. Existe valor presente líquido para essa série? Claro que existe. Mas não dá para calcular utilizando a função VPL. Tá? Dá para calcular manualmente, como a gente vai fazer também para séries periódicas, ou você pode utilizar a função XVPL, que não é assunto deste vídeo, tá bom? No exercício 1, eu devo fazer o seguinte: calcular o VPL, valor presente líquido, das séries de capitais a seguir. Note que as retiradas e depósitos possuem sinais distintos, e a taxa de juros será aqui de 3,87% ao mês. Então é uma série periódica, porque é uma série mensal, tudo bem? E aqui a taxa efetiva, né? Porque como as aplicações e os resgates são mensais, então a gente não está falando de taxa nominal, estamos falando de taxa efetiva. Temos duas séries, vamos começar com a série à esquerda aqui. Bom, aqui está a série e, como eu disse, nós vamos calcular de duas maneiras. A primeira maneira é a seguinte: eu vou calcular o valor presente de cada uma das operações, tá? Novamente, reitero a necessidade ou a importância em dar uma olhada no link que eu deixei para você ver o que é o valor presente de cada operação, que é justamente trazer ao presente aquele valor, tá, que ocorre, por exemplo, neste caso, no final do mês. Então, eu coloquei mês 1, a operação é uma aplicação no final do mês. Então, o instante zero não é o final do mês, é o início do mês. Tá? Como a taxa 3,87% é ao mês, como que eu faço essa conta? Então, olha só como que é. Põe igual, pego aqui o valor, divido, faço a divisão por 1 mais, né, tem que colocar o parênteses, 3,87%, que é o exemplo da taxa de juros, e elevo, né, faço uma potenciação com o mês, tá? Ou seja, o que eu estou calculando aqui? Por que eu fiz essa conta? Significa que neste fluxo de caixa, com essa taxa de juros, esse cara aqui, que vale R$2.000, daqui um mês, ele na verdade está valendo hoje R$1.925, tá? O valor negativo você já sabe que é uma aplicação. Então é isso que significa, eu estou trazendo tudo ao presente. É importante isso porque é uma ferramenta fundamental para fazer contas de investimentos, para você decidir qual é o investimento mais interessante que você pode fazer, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou só arrastar aqui. Por quê? Porque você está vendo que a potenciação aqui ficou igual, né? Muda só o numerador da fração, que é a própria aplicação, e o expoente. Porque o expoente, claro, vai mudar de acordo com o tempo. Então isso aqui é exatamente o tempo. Se a aplicação ocorre no final do mês, então é 1. No final do segundo mês é 2 e assim por diante. Por isso que muda a potência, tá bom? E eu vou puxar para cá também. Só que eu vou colocar aqui em preto para não ficar induzindo aqui ao sinal negativo, né? Parece que é tudo negativo, não é. Então aqui são duas aplicações e aqui são resgates, tá? E os valores presentes de cada uma das operações. Note, por exemplo, vou dizer de novo, que aqui é 300 e aqui é 300 também. Só que os valores presentes são diferentes porque mudou o mês, né? A potência, o expoente mudou. E no fim eu faço soma. Eu chamo a função soma para todos os valores dessa coluna aqui. E eu tenho o valor presente da série inteira, ou seja, R$ 486,27 menos, né, o sinal negativo, que significa que seria o dinheiro dentro da série já aplicada, tá? Essa é a ideia, como se você já tivesse no início uma aplicação equivalente a isso no fluxo de caixa. Agora eu vou fazer a mesma operação, a mesma conta, utilizando a função VPL. Então eu chamei aqui a função VPL. Se você quiser, vou ensinar outro caminho para você encontrá-la. Você pode vir aqui nas financeiras, já estava, né? E você vai encontrar o VPL, tá vendo? É outro caminho que você pode utilizar para descobrir a função. No Excel em inglês é o NPV, Net Present Value, tá bom? Aqui eu vou colocar a taxa de 3,87%. E como eu disse, eu não vou precisar colocar um por um aqui. Eu posso simplesmente arrastar. Então eu pego aqui a lacuna do valor 1. Só que olha só, eu não vou pôr o valor presente aqui. Eu vou pôr os valores das operações, tá?
Porque aqui foi apenas para a gente calcular manualmente o valor presente. Então eu vou pegar as operações do fluxo de caixa original. Quando eu faço isso, ele já calcula. E você vê que dá exatamente o mesmo valor. Então eu mostrei para você como fazer o valor presente líquido de duas maneiras. Calculando um por um e somando, ou fazendo o VPL na função do Excel. Bom, agora é o segundo fluxo de caixa do exercício. O que acontece aqui? Agora mudou um pouquinho. Tá vendo que está escrito mês 0? O que significa isso? Significa que esta aplicação começou no início do primeiro mês. Então ela começou no instante em que começou a contar o tempo. Portanto, o valor presente dessa aplicação é a própria aplicação, porque ela já está no instante presente. Tá? Então o valor presente é ela mesma, desta aplicação. Agora, nos outros casos, o que estamos observando? Sempre no final de cada mês, por exemplo, aqui mês, né? Você está fazendo a operação, exceto aqui no instante zero em que você começou com aquele valor. Tá? Agora vem a mesma coisa, a mesma fórmula do que nós fizemos anteriormente. Pega isso aqui, divide por 1 mais 3,87%, eleva aqui a potência que representa o mês. Tá? E aí você tem, como essa aplicação agora está no final do primeiro mês, então é diferente, obviamente, o valor presente desta aplicação. Tá? Ela só vai retroagir para um mês, e não para 2 meses, como foi no caso anterior. Eu vou puxar novamente, a fórmula vai se repetir, né, para cada um dos meses. Vou trocar a cor aqui para não confundir retirada com aplicação com resgate, né? E vou fazer novamente a soma, tá? Função soma. Chamo aqui todo mundo, fecho parênteses e tenho o valor presente de R$505, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa com o VPL, só que agora tem um detalhe muito importante. O VPL não vai pegar a partir do 0, ele só vai pegar a partir do 1. Então olha só, VPL, chamei a função, beleza, 3,87%, acabei escrevendo 97, agora sim, 87. Valores, então eu começo a partir daqui. Lembra que eu não vou usar o valor presente, a coluna do valor presente, estou usando a coluna das operações, tudo bem? Porque o valor presente aqui já foi calculado, não precisa calcular de novo. Então eu começo da segunda coluna, obviamente não deu o mesmo resultado. Só que aí, o que eu vou pegar? Isso aqui e somar com o valor presente lá. E você observa que temos exatamente o mesmo valor presente líquido, tanto no caso manual, quanto no caso do VPL funcional, tá bom? Bom, o exercício 2 diz o seguinte: uma pessoa quer comprar um terreno que tem o seguinte plano de pagamento a prazo: entrada de R$5.000, mais 4 pagamentos mensais de R$2.500. Se a pessoa pode aplicar seus recursos a uma taxa de 2,5% ao mês, qual o valor à vista equivalente ao plano de pagamento a prazo? Ou seja, nós estamos aqui calculando o valor presente líquido desse fluxo de caixa aqui. Como no exercício anterior, entrada instante zero, qual o valor presente? O próprio valor da operação. Não conta aqui, não tem que retroagir. E agora eu começo a fazer os cálculos para o passado. Então é 1 mais 2,5% ao mês, elevado à potência do mês, tá? E eu posso trazer as fórmulas aqui para baixo, a fórmula aqui para baixo, e eu tenho todos os valores presentes das operações. Basta então somarmos todos os valores presentes aqui e eu obtenho exatamente o valor presente líquido, ou seja, o próprio valor do terreno à vista, R$ 14.404. O valor presente líquido é o valor do terreno à vista, tá? Que é o correspondente a este fluxo de caixa naquela taxa de juros. Agora eu vou fazer a mesma operação com o VPL, taxa 2,5%, eu sempre erro aqui, aí beleza. Valores, bom, lembra que eu não vou começar da entrada, porque a entrada está no instante zero, vou começar apenas com as prestações, tá? Vou inserir apenas as prestações. Faltou uma coisa, que é somar o VPL à entrada. E aí eu tenho exatamente o mesmo valor.
E por fim, utilizando a função VP. Lembra, a função VP, que é valor presente, ela serve para um fluxo de caixa que tenha séries uniformes de pagamento. Ou seja, todos os pagamentos são iguais. Além de serem periódicos, eles são iguais. É o caso aqui, tá? Exceto pela entrada, é claro, que é diferente. Mas aí a gente faz 2,5%. O número de períodos é 4. O pagamento é 2.500. Aqui eu não vou colocar negativo, tá? Porque vai dar negativo. Você vê que vai dar negativo se eu colocar positivo no PGTO, que são as prestações. Então eu já vou deixar positivo aqui. Só um caso específico, tá? E aqui eu não vou inserir nada. Obtive esse valor, só falta somar a entrada. E novamente eu tenho o mesmo valor das respostas anteriores, tá? Então, ó, neste caso eu pude fazer com o VP. Mas neste caso aqui eu não poderia fazer porque a série não tem o mesmo valor para todas as aplicações. E mais um detalhe, aqui é sempre pagamento, né? Aqui a gente não está fazendo pagamento, resgate, alguma coisa assim. Quando você tem também mudança, aplicação, resgate e assim por diante, você não pode usar o VP. Esse caso foi bem particular, tá bom? Bom, é isso que eu deixo aqui para vocês sobre o valor presente líquido, a função do Excel, ou como calcular utilizando planilha, né, manualmente. Recomendo você fazer mais exercícios que eu deixo lá no site. E é isso aí. Bons estudos para você e acompanhe mais vídeos de matemática financeira aqui no nosso canal. Até mais. Falou!